Percebeu que não é dos mais leves do Ted Bundy, que já morreu. Um dos mais pedidos também pela galera. A galera gostou muito. Tem um filme, né, que fizeram sobre ele e tem um documentário também, ambos na Netflix. Oxe. O olhar já diz tudo, né? A regência da quarta reencarnação pela qual esse espírito veio e voltará por muitas outras vezes, vem num cumprimento muito grande de vitórias. Essa vitória pela qual retorna diante do mundo novamente, vem numa caridade. Então a tendência desse espírito novamente, em outra reencarnação, é voltar numa bondade maior, corrigir os erros. Esta vida atual pela qual ele desencarnou nesta, traz as confusões internas, muito desequilíbrio emocional, aonde em torno da vida sempre prejudicou com a razão montada. Tudo o que fazia de uma forma muito bem racional, aonde nada foi por acaso ou nada fazia do acaso, sempre muito e tudo muito de caso pensado, aonde o prazer maior sempre foi e até hoje, estando no mundo da espiritualidade, continua sendo de uma forma radical, pois a tendência fria e calculista coloca diante da vida dele uma caminhada espiritual a cada dia mais sombria. Teve auxílio e vem tendo auxílios espirituais a cada dia que passa, mas isso não fez mudar e nem tampouco pensar de forma diferenciada. Lapidar esse espírito no dia de hoje vem sendo muito difícil para o plano da espiritualidade, porque ele recusa várias vezes aceitar as mudanças e discorda de tudo que fez de uma maneira muito clara, aonde hoje ele age como se estivesse encarnado, sem nenhum motivo, ainda afirma que voltará, isso acontecerá mesmo, e manterá o mesmo padrão. Esse espírito, ele reencarnou, né, ele fez esse papel nessa terra, a missão dele era para direcionar, para corrigir muitas coisas, para colocar muitas coisas no lugar. Por quê? É uma pessoa de um pensamento muito rápido, traz agilidade e o tempo de merecimento. Espiritualmente, ele carrega uma força espiritual muito grande com ele mesmo. Então, ele teria tudo nas mãos para se tornar um cidadão assim maravilhoso e com uma inteligência assim totalmente rápida em todos os sentidos. Porém, ele recusou e até hoje, mesmo estando na espiritualidade, ele continua recusando tudo isso. Ele desencarnou na quarta reencarnação, então é muito precoce ainda. Isso significa que ele vai voltar outras e outras vezes. O padrão hoje da espiritualidade coloca ele num perfil, numa filtração de retornar, mas para fazer o combinado que foi dessa quarta reencarnação. Hoje, aqui falando um pouco desse espírito, ele recusa literalmente a voltar com um novo padrão de bondade. Ele afirma que pode até voltar para cumprir os caminhos da espiritualidade, porém, ele vai continuar seguindo o padrão de pensamento dele, que é uma pessoa fria e calculista. Uhum. É interessante você falar isso, principalmente da inteligência dele e como ele tinha tudo para ser um ser humano, vamos dizer assim, bem-sucedido como ser humano, não só profissionalmente. Uhum. E eu acho que é isso que a galera ficava impressionada, porque ele era considerado um cara bonitão, um cara inteligente, inclusive ele mesmo se defendeu como advogado lá nos Estados Unidos, pode fazer isso. Ele foi advogado dele mesmo, então ele tinha uma noção boa de direito. E as pessoas não entendiam por que ele se tornou um assassino que violentava mulheres, se ele tinha todo o potencial de poder seduzir mulheres com a própria capacidade de beleza e de inteligência que ele mesmo tinha. Então você falou isso agora e bate com o que ele era mesmo. E eu acho que rola uma coisa, ele no mundo espiritual não quer ir para outro lado, porque eu sinto que esse tipo de pessoa, ele é prisioneiro dos próprios desejos. Sim. Ele é um viciado numa coisa. O cara que é viciado, é que a gente que não a gente não entende. Mas o cara que é viciado, ele não tá tipo, eu quero largar. Não, eu gosto disso, eu não quero abrir mão disso que eu gosto tanto de fazer. Então eu entendo, apesar de não concordar, obviamente, que o cara ele não quer voltar do bem porque alguma coisa dava muito prazer naquele processo de assassinato e de violentar as pessoas, que ele fala, não quero abrir mão desse prazer, que era a melhor coisa que eu fazia na vida, sabe? Uhum. Então o cara fica se recusando a voltar do bem, né? Então, mesmo ele voltar, ele vai ter que voltar de novo no plano da terra, né?
mas em nenhum momento aqui traz ele pronto para uma coisa melhor. Uhum. Então, como tenho que voltar, posso até voltar, mas vou repetir tudo novamente. Putz. E aqui traz ele com muita frieza. E ele voltará muitas vezes ainda, muitas Uhum. vezes. Mas uma coisa que eu acho que fica confuso, assim, aí eu vou te perguntar. Porque ele realmente, ele era um cara com muitos atributos a favor dele. Mas a vida dele foi, como característica dos psicopatas, assassinos, uma vida de merda, né? Ele teve uma criação muito ruim, assistindo o avô, que era meio que pai, a mãe era tratada como irmã até um certo ponto da vida, e o avô batia na avó na frente dele, então ele via o pai batendo na mãe. E realmente, ele teve chance, inclusive ele tinha uma namorada que ele cuidava da filha dela, ele podia ter tomado um caminho. Mas eu sinto que a vida foi tão cruel com ele, que talvez mesmo ele tendo voltado para ser uma pessoa, ou de repente para cumprir karmas, isso acabou influenciando ele a ter um ódio do mundo, a ter um ódio da vida. Então como é que evita de um cara desse que vai ter que voltar para sofrer, porque ele fez muita gente sofrer, não se revoltar de novo e não se tornar um assassino e esse ciclo vicioso, né? Aqui traz uma repetição. Uhum. É como se o karma dele fosse a volta e o retorno. Então, assim como tem muitos espíritos que têm o dom de fazer as bondades, ele tem o dom de fazer as ruindades. Então, no plano da espiritualidade, no plano negativo, ele tem uma missão para ser cumprida. Infelizmente, né, não vai ser a nossa época, né? Mas ao voltar, ele vai voltar várias vezes, mas nessa mesma sede. E, então, isso é interessante, assim. Existe uma parada... É muito Matrix isso. Mas assim, pra Terra se manter em equilíbrio, e, por exemplo, vamos supor que só voltassem espíritos iluminadíssimos. Uhum. Ninguém ia sofrer, concorda? Sim. Ninguém ia machucar ninguém, ia ser tudo lindo e não tem karma pra cumprir, todo mundo é irmão, todo mundo se ama, todo mundo é maravilhoso. Uhum. Então, pra esse equilíbrio existir, para as coisas se regularizarem, precisa ter o mal, precisa ter a sombra pra ter a luz, né? Sim, que é o equilíbrio. Automaticamente, infelizmente, é o equilíbrio. Então essas almas que a gente considera do mal, vamos dizer assim, elas retornam, ou elas vêm do mal, para ter esse equilíbrio harmônico de luz e sombra? Sim, e também para você ter, no caso, na Terra, para você ter as opções de vida, o negativo e o positivo. Então isso tem que existir, senão é o que você acabou de falar, entra um desequilíbrio, e entra um desequilíbrio bem pesado. Então é necessário ter o negativo e o positivo. Certo. Então ele vem, entre aspas, de uma forma negativa, mas para equilibrar os caminhos, de uma forma bem cruel, no caso dele. Mas aí como é que a gente faz para quebrar o ciclo? Se o cara tá sempre vindo para cumprir e não Só consegue, sofrendo, só sofrendo sendo do mal. Então, nesse caso, eu falando espiritualmente, por mais que ele retorne, que aqui na espiritualidade, na vidência de agora, diz, vou retornar, porque tenho que retornar. Mas então ele já optou, ele vai vindo da mesma forma. Mas automaticamente vem numa fase muito menor. Por quê? Tá. Trabalhando na vidência, mexendo na vidência agora, olhando o espírito dele, da cintura, do plexo para cima, ele está bem energizado. Se eu olho do plexo para baixo, ele está totalmente como se estivesse cheio de larvas. Uhum. Então ele vai vir, então ele pode, infelizmente, vai cometer, vamos supor, dos 14 até os 20 anos, ele cometa coisas erradas. Depois, automaticamente, ele vai ter o restante do complemento. Aí se torna uma pessoa boa. Ele vai... Aonde pode ter essa mudança no perfil da vida dele ao retornar. Então, eu creio, pelo que eu estou vendo, que por mais que ele diga que não vai mudar, ele muda, porque não está por inteiro a armação. Então, ele está com a armadura só da cintura para cima. Então, automaticamente, ele vai ter uma salvação nessa próxima reencarnação, que se torna para ele a quinta. Ele volta ruim, mas é menos pior, né? Isso, menos pior. Entendi. Não, Menos faz pior. sentido. Ele vai encontrar aquela garota que vai colocar ele nos eixos. Nos eixos, né? Grande marechal. Vou mudar ele. É.